Esse é um grande diferencial que eu trago desde o início da minha carreira. O que te trouxe aqui não necessariamente é o que vai te levar até mais longe. Todos os empresários vêm atrás de quem? Do contador. Fala, e aí, como que fica? Olá pessoal, tudo bem? Danilo Catelani da FX e ao meu lado, CEO da FX, Valdemir. Oi, pessoal. Bom, hoje a gente tem dois convidados, né? A gente trouxe uma família que já está há alguns anos no ramo de contabilidade e eles vêm falar para a gente da história e dos desafios, né? E vamos lá, né? Sim, a gente vai falar sobre o escritório e sucessão, né? Tem longa experiência aí, né, com o escritório. Então a gente está recebendo aqui o Fernando Bessegato e o Vitor Bessegato, que é seu filho. E hoje eles são proprietários do escritório Agroeste de Presidente Prudente, tudo bem? Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês e obrigado pelo convite. Prazer, pessoal, tá vindo aqui a gente poder conversar um pouquinho e falar um pouco da nossa trajetória. Legal. O nosso público tem bastante contadores, né, que assiste a gente. E aí vai ser legal essa troca de experiência aí que a gente vai trocar. Com certeza. Gostaria de começar com o Fernando, né, perguntando qual foi a sua trajetória, Fernando? Como é que você chegou a ser um proprietário de escritório de contabilidade? Bem, nós já iremos completar no mês que vem 33 anos já de escritório Agroeste Contábil. O meu início se deu de muita determinação, acreditando realmente no meu potencial. Eu era funcionário de um escritório, eu estava cursando a faculdade de Ciências Contábeis, onde também conhecia a minha esposa, que também é contadora, minha sócia também, né? E aí a gente começou o escritório, a montar o nosso projeto de escritório ali, né? E mesmo eu trabalhando, já comecei a ir atrás de cliente. Eu trabalhava no escritório, ia atrás de clientes no final de semana e a gente começou no nosso escritório na minha casa, na minha residência. Eu e, na época, a minha namorada, que era a Edilza. Dali, mais uns 3 meses, eu saí aqui do escritório e a gente começou o trabalho em casa. Após 6 meses, nós já tínhamos alugado um imóvel e nós já estávamos trabalhando, né, fora de casa, tendo condições de poder, então, já ter receita o suficiente para ter um imóvel e começar a nossa trajetória. E aí, em diante, foi muito trabalho, muita dedicação, né, para a gente conseguir chegar hoje. Hoje nós estamos com 22 colaboradores, né? Muito bom. E um escritório que vai fazer 33 anos o mês que vem. E nós estamos hoje aí entre clientes, pessoa física e pessoa jurídica, já estamos aí próximo aos 400 clientes já. Muito bom. Uma dúvida, Fernando. 33 anos atrás, né? Já tinha computador nessa época? Já tinha? E muito legal. Por exemplo, assim, o fax estava se iniciando, né? Então, para você ter uma ideia, nós alugamos um telefone, que antigamente se alugava linha telefônica, e alugamos um computador. O computador também alugava. Na época tinha essa opção e a gente alugou, né? E depois de um ano que a gente foi adquirir, né, o nosso computador, tá? Usado ainda na época. E depois a gente veio comprar também o fax, que era muito útil, né? Nós estamos falando em 1992, por aí, né? Não tinha e-mail, né? Não tinha. O fax era o top dos top, né? Você colocar um papel aqui e mandar a pessoa na outra cidade receber aquele papel era fantástico, né? Você falou que você trabalhou no escritório e já foi pensando ali em empreender, né? O que eu vejo muito hoje em escritório é tipo assim, você tem uma pessoa que mexe com escrita, aí você tem uma outra pessoa que sabe da folha de pagamento e você tem uma outra pessoa que sabe da contabilidade. Você, para abrir um escritório, você já tem que ter um conhecimento ali, tanto de folha quanto de escrita, porque você acaba tendo que atender tudo. Então, como é que você fez na época, assim? Você já estava no escritório trabalhando em várias áreas ali?
Sim, eu passei por todos os departamentos, tá? Ah, legal. Quando eu comecei aqui em um escritório de contabilidade, eu comecei como que a gente falava office boy, né? Uhum. Cobrador. Então a gente ia entregar os encargos, pegar um movimento, né? Então, e dali, né? Sempre foi uma pessoa muito dedicada. E com isso, logo eu chegava da rua, como a gente falava, né? Eu já queria aprender, fazer lançamento nos livros manuais ainda, né? Uhum. Então, eu fui aprendendo, né? E me dedicando sempre. E passei por todos os departamentos. O primeiro departamento que eu passei foi o arquivo. Depois do arquivo foi para a escrita fiscal. Depois departamento pessoal. E por último, contabilidade, quando eu já estava já na faculdade já. Mas Uhum. também antes disso, eu me formei técnico em contabilidade, né? Aí saí do técnico e prestei E fez faculdade. para a faculdade de ciências contábeis. Uhum. Vitor, e hoje lá, como é que é o escritório, o dia a dia, né? Vocês atendem todo ramo de atividade ou tem um nicho específico que vocês mais atendem? Não, a gente atende todos os tipos, desde MEI, desde pessoa física, desde produtor rural, desde indústria, né, frigorífico, bares e mercearias, mercados. Então, assim, nosso ramo de atendimento é bem amplo. Então, de meia a lucro real. Exatamente. E produtor rural, todos os tipos. Legal. E como vocês fazem lá no escritório com a questão de mudança de legislação? A gente passa por isso aqui também, né, Valdemir? Que é muita mudança, a gente tem que estar acompanhando para liberar a atualização dos sistemas. Como que vocês agem lá no dia a dia para estar acompanhando a legislação? Bom, temos, graças a Deus, excelentes encarregados, que eu me coloco, encarregado fiscal, encarregado da contabilidade, encarregado do departamento pessoal. As informações chegam, como chegam para vocês, né? A gente também temos uma empresa que nos dá assessoria, né? E consultoria na parte de alteração da legislação, que manda informação praticamente diária, né? Uhum. Existe aqui, a gente faz o estudo, né? Desse, comentamos entre nós, né? E colocamos em prática. Então, o dia a dia dessa atualização é assim que funciona. E as né? mentoria também, né? É. A gente costuma comprar uma mentoria, às vezes, uma vez por ano, Uhum. e a gente disponibiliza para os funcionários, não só os encarregados. E essas mentorias englobam geralmente todos os parte fiscal, parte contábil. Então, aquilo que é de responsabilidade de cada setor vai assistir aquelas aulas para estar aprendendo com as novas legislações. Ah, legal esse tipo de investimento. Não é todo escritório que corre faz, atrás. não. É um investimento que, de fato, assim... Hoje vocês têm também dentro do escritório um departamento para abertura de empresa, acho que a legalização, né? Sim, Antes sim. não existia isso, né? Não. Mas hoje já é normal É a ter. parte comercial, que é o que eu faço hoje. É a parte sim. onde o Vitor mais se encaixa. Ah, já estamos com a pessoa certa aqui É. hoje, então. Então você trabalha lá com abertura de empresa, Isso. documentação. Abertura. Hoje, graças a Deus, a internet nos proporciona a gente conseguir ter mais facilidade para fazer as aberturas, né? Uhum. Hoje em dia, a maioria dos processos é digital. Então, assim, hoje tem as assinaturas digitais, tem para entregar na junta comercial, é um ou outro estado que você tem que ir físico. Já a Você maioria consegue. dos estados você consegue protocolar digital. Então, assim, a facilidade hoje é muito grande. Uhum. Prefeitura também você consegue ter esse processo. Prefeitura também. Bastante legal. prefeitura já tem. São poucas também que ainda são do modo antigo, né? Que às vezes você tem que mandar e-mail. Mas a maioria hoje já tem um programinha deles lá que você Uhum. integraliza os documentos e abre a inscrição municipal, altera ou faz baixa. E hoje vocês ficam limitados à região ali, Presidente Prudente, ou consegue atender também fora? Não, nós estamos atendendo o cliente no Brasil inteiro. Até na Bahia nós já temos clientes já. Muito bom. Então, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, né? Santa Catarina. Então, agora recentemente na Bahia, né?
Então, nós estamos atendendo o cliente no Brasil inteiro. Como o Vitor falou, hoje, com essa condição da internet, conseguimos fazer abertura de empresa, alteração em qualquer lugar do país. Isso facilitou muito a parte digital. Comunicação, né, com os clientes hoje através de vídeo. Então, Daí, assim, daí acho que vem a importância de você ter os encarregados com mentoria, com investir exatamente, em. porque cada estado tem a sua particularidade, né? Sim. E não é só o estado de São Paulo, assim, que hoje a gente tem o conhecimento, tem que ter dos outros também. Então aí com essas mentorias, com essas legislações, com essa consultoria que nos ajuda também, a gente está sempre atualizado e informado sobre cada estado. Você chegou então já a conseguir a pegar um cliente que veio online, internet. Já. Através de vendo no Google, escritório, Uhum. e aí procurou a gente e a gente conseguiu, graças a Deus, Entendi. tornar cliente nosso. E uma pergunta direcionada para o Vitor. Vocês fazem hoje trabalho de divulgação ou ainda não? Muito pouco, muito pouco. É uma das metas minha, porque assim, meu pai ele é mais do modo antigo. Então assim, eu já tenho mais essa visão de estar pegando esse marketing e fazendo mais a parte digital, que hoje é muito importante para os escritórios, né? A gente vê hoje Instagram, bastante propaganda de escritório, fazendo seu marketing. É uma das intenções que eu tenho, sim. Que E é legal. legal essa mesclagem que vocês fizeram, porque o Vitor deve ter uma visão de mercado, né? O Fernando tem uma outra. E, claro, o Fernando vamos falar assim, conservador, né? Em alguns pontos. E trouxe o escritório até hoje, né? Sim. Então é muito relevante isso. E o cliente, né? Vocês deve ter todo tipo de cliente lá, mas o cliente de 33 anos atrás, ele é diferente, né? Do cliente do empreendedor que está começando agora, né? Já quer algo ali mais online, né? Como é que vocês estão lidando com isso? Bom, a pergunta é muito boa e realmente tem essa diferença. A nova geração, né, então ela quer informação mais rápida. Com isso, ajuda também ao trabalho do escritório de contabilidade, porque ele nos proporciona essa informação mais rápida. O envio de documento, né, ser mais digital, os envios para nós, né? Isso, os antigos, já temos também, né, um pouco mais de demora. Então, às vezes aquele que não tem ainda essa condição de dar essa informação mais rápida, para mandar os documentos mais rápido para nós, acaba, vamos dizer assim, ficando um pouco para trás com relação à informação ser mais rápida para chegar para eles. Então, por exemplo, eu quero um balanço atualizado. Se a empresa sempre já manda todas as informações para nós, né? Então, vamos dizer assim, é de praxe ele já ter a informação dele no outro mês. Já está pronto. Agora, aquele que demora para mandar um extrato, para mandar uma documentação, alguma outra coisa, aí ele já tem realmente o próprio serviço dele, né? Vai ficando até ele nos Entregar fornecer todos os documentos necessários para a entrega do balancete que ele precisa. Uhum. E aproveitando, você deve ter o cliente que ele quer o papel na mão também, né? Com certeza. Tem. Principalmente, igual eu dei exemplo de essas pessoas que têm lanchonete, essas mercearias, ainda são do modo um pouco antigo. As pessoas usavam aqueles talão ainda para fazer nota fiscal. Hoje, graças a Deus, está mudando isso, né? Então, assim, eles também têm que se adaptar às novas tecnologias. Aí tem esse povo ainda que... Hoje a gente tem a questão do software de buscar nota. Então, a gente não precisa mais do cliente estar nos enviando a nota. A gente pede ainda para uma conferência simples. Mas tem essas pessoas que, para você instalar um programa no computador dele, ele já fica meio assim, né? Não, eu te entrego, eu tenho aqui. Você fala, não, mas isso vai facilitar para nós. Então, ainda existe esse tipo de cliente que chega lá com o malote, os documentos tudo físico, fala, todo mês está aqui. Você fala, mas eu já tenho. Eu pego tudo pela internet. Não, mas eu quero te trazer aqui também. Legal, já vai lá, toma um café. Extrato bancário, né? O extrato bancário para a pessoa encaminhar, porque já temos programas que conseguem puxar o extrato, né? Mas não aceita, eles ainda trazem os extratos. Então,
a gente temos que também cli- nos adaptar, né? É cliente, né? Exatamente. É cliente, né? Vamos atender, né? Tem que estar preparado para atender. Exatamente. E o pessoal costuma ficar bastante tempo com vocês? Os clientes? Tem cliente do início lá de 33 anos atrás? Temos, dos que iniciou com a gente, foram 12. São 4 clientes ainda de quando iniciou eu e a Edilza. Já fez bodas de Já, prata com os clientes. já. Infelizmente, os que não ficaram foram por questão de alguns vieram a falecer, a família não deu continuidade ao negócio, né? Outros fecharam e por último, que afetou muita gente, foi na época da pandemia. Algumas situações, então, na época da pandemia, acho que foram quase metade desses 12 fecharam devido à pandemia. Aí não reabriram mais. Um pouco também, as empresas que a gente acompanhou que tiveram mais dificuldade na pandemia, né? É lógico que isso depende do setor, do local que a empresa estava, né? Mas, assim, aquelas pessoas que estavam menos informatizadas, né? Não estavam muito acostumadas a mandar documento digital, a vender digital, a atender no WhatsApp, né? Elas tiveram um pouco mais de dificuldade, principalmente aquelas que não tinham um caixa ali para aguentar a pressão daqueles meses, né? Que foi difícil para todo mundo, né? A insegurança, né? Você não sabia o que ia acontecer para o futuro e olhava nos jornais, era só notícia ruim. Foi muito difícil, né, esse período, porque para eles também era ruim, para nós também, ainda mais quando pediram pra gente não ter mais o contato de ir na empresa, né? Todo mundo trabalhar home office, foi bem complicado, até pra gente se adaptar. Pô, como que a gente vai acessar os computadores lá? Nem todo mundo tem computador em casa. E os prazos continuaram, né? Os prazos continuaram. Não houve adianto. Não. Complicado. A pandemia foi um momento muito difícil para adaptação. Nós, lá no escritório Agroeste, por algumas questões até particulares de funcionário, que às vezes não tinha uma boa condição de trabalho na própria casa, né? Então a gente acabou trabalhando no escritório mesmo, com distanciamento ou alguma outra coisa, nos adaptamos, né? O atendimento não era feito mais presencial, né? Mas praticamente quase todos, né, foram trabalhar para a gente lá no próprio escritório, tendo todo o cuidado. Graças a Deus ninguém ali pegou dali, né? Vamos dizer dali já consequência de outra situação, mas a gente teve esse cuidado. Mas foi um momento muito, muito difícil. Ali foi um momento, tipo assim, que o empresário ele tinha que tomar decisão difíceis, né? Teve ramos aí de empresas que de fato fecharam e não abriram durante esse período. Então a pessoa ficou sem receita. As indústrias, principalmente, né? Funcionários ficaram dependendo do governo, às vezes, para receber. Aqueles que não tinham condições, caixas para pagar o salário dos funcionários. E assim, para nós foi também muito, muito ruim. Muito coração na mão ali, né? Sempre. Ô, Fernando, até uma curiosidade. Você que já tem algum tempo que tem no escritório, né? Acho que a Covid, o que causou, né? Empresas parando. Você já tem 33 anos e começou a trabalhar antes, né? Acho que pode-se dizer que nos últimos mais de 30 anos nunca aconteceu uma coisa como essa, né? Ah, não. Uma crise dessa, além de financeira, uma crise mundial, acho que nenhum de nós passamos por isso, né? Foi a primeira vez. Uma experiência muito desagradável, né? E a gente presenciou, por exemplo, assim, certas situações até humanitárias que as pessoas dependiam da gente, do escritório de contabilidade, porque quando o governo teve o auxílio que ajudou, né? E muita gente não estava preparada para essas informações. E nós tivemos que ajudar essas pessoas. E como que a gente ia ajudar home office? As pessoas precisavam encaminhar alguma coisa no Ministério do Trabalho, alguma coisa assim. Então nós tivemos que encarar essa situação.
Uhum. e atender essas pessoas. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Uma indústria nossa lá, né, encaminhou aqueles auxílios, né, e aí tinha gente com problema de PIS, né, número de carteira, né, no cadastro errado, e eles precisavam que alguém corrigisse, arrumasse para eles, né? Então, eu tomei essa decisão, né, que os meus funcionários ajudassem essas pessoas. Nós tivemos todo o cuidado, volto a dizer, na pandemia, com distanciamento, com a higienização, Uhum. mas nós atendemos muitas pessoas que estavam passando necessidade mesmo, por não ter a situação de poder receber o benefício por uma questão de cadastro no Ministério do Trabalho, na Caixa Econômica Federal. Então nós tivemos que atender. Foi muito difícil. Muitas pessoas a gente via o constrangimento, né, de não estar conseguindo receber o dinheiro e precisando para comprar comida, para pagar. É o que eu falo, foi um momento muito difícil para nós. Sim. Dessa parte de documentação a gente não pegou nenhum exemplo ainda, né? Você trouxe isso daqui pra gente, foi novidade. Para conseguir receber o auxílio do governo, né? Isso, exatamente. Muita gente precisou desse auxílio. Porque aí dava algum problema, lógico, o Ministério do Trabalho, o Caixa, procura a empresa. A empresa fechada, né? Aí a empresa entrava em contato, o funcionário está entrando, tal, como é que vocês estão? Tudo falando, não, pede para vir aqui, tal horário, a gente agendava, né? Para não acumular gente, né? Na frente. Então, e foi um trabalho arriscado da minha equipe. Mas conversei com todos, e todos, logicamente, se mobilizaram com a situação, e nós atendemos a todos, graças a Deus. Que ótimo. Falar um pouquinho sobre as mudanças, né? Antigamente a gente tinha bastante coisa que era manual, né? Você deve ter batido o guia do Fundo de Garantia na máquina de escrever. Sim. Né? Guia de CMS. E claro que Começo do ano, imposto de renda. você tinha que ter uma atenção muito grande ali, porque você errava, dava um trabalhão depois para você conseguir, né, recuperar ali um valor ou um código errado ali no recolhimento. E hoje está tudo informatizado. Então hoje você tem várias obrigações, que é a parte de SPED, né? A parte do E-Social, que aí já manda o fundo de garantia. Agora entrou o MIT também, que aí vai os DARFs, que é o recolhimento do PIS, COFINS, contribuição social e imposto de renda. Olhando assim, o que vocês preferem? O jeito que está hoje, com um monte de entrega para o governo, mas tem tudo lá online? Ou antigamente era mais fácil fazer um fechamento de uma empresa? Bom, eu vou dar minha opinião, depois o Vitor dá a opinião dele. O Vitor pegou pouca mudança com relação a isso, né? Eu peguei uma mudança grande, né? Desde realmente bater a máquina, as guias, né? Relatório do FGTS, a RE, né? Quem é mais dos antigos vão lembrar da RE, né? E realmente hoje a facilidade da informática facilitou muito, tá? Não tenha dúvida. Eu hoje eu falo para você que eu prefiro hoje, tá? Pela facilidade que você tem de uma correção, pela facilidade que você tem de poder processar tudo essa situação do trabalho, tá? Então, de tudo aquilo que a gente passou, né? Valeu a pena. Muitos caminhos foram difíceis para poder chegar a essas informações. Vocês também do sistema passaram por muitas situações, né? E o governo às vezes muda, não dá um tempo suficiente para que haja uma adequação. Então, nesse ponto aqui, eu valorizo muito o trabalho de vocês, né? Da FX, que é um grande parceiro nosso, que nos ajudou, né? Todo esse processo, e até hoje, né? Todas essas mudanças que tem, vocês nos dão um apoio muito grande. Então, eu falo, por mim, hoje, ainda prefiro hoje, da maneira que está hoje. A outra era mais trabalhoso,
Não tenha dúvida que era muito mais trabalhoso. Porque você falou, você estava na última linha, você errava ou você tinha um bom errorex para poder fazer, Disfarçar ali, para né? disfarçar, ou você tinha que fazer tudo de novo. Essa sua resposta mostra por que o escritório evoluiu, né? Sem dúvida. Tá? Eu concordo com meu pai também. Acho que hoje em dia é muito importante essas tecnologias que está presente, porque a informação chega muito rápido hoje para o governo também, que demorava na época do meu pai, né? Hoje, você transmite a declaração, o governo já tem praticamente tudo ali. Então, se não pagou algum DARF, todo mundo já sabe, eu consigo ver, passar para o cliente, o governo já sabe também. Só que também trouxe bastante responsabilidade para nós, contadores, porque cada ano que passa é mais obrigações que a gente tem que entregar, mais responsabilidade. E se a gente, infelizmente, às vezes acaba falhando em alguma, a gente é penalizado. Sim. Mas, com certeza, acredito que hoje em dia a tecnologia ajudaram muito a gente. Muito, muito. Principalmente a internet também, né? Que hoje tem uma facilidade muito grande da gente tá com dúvida em alguma coisa? Pesquisa. Antigamente, na época dele, era livro, né? Vai atrás do livro tal. Hoje até livro você tem acesso à internet. Então, programas eficientes também, graças a Deus. O FX. Bom, desde quando eu tô ali, a gente tá com o FX, né, pai? Então, é uma parceria de longa data. Mas é mérito dos clientes, né? De vocês, porque o feedback que a gente tem é por onde a gente consegue estar evoluindo o sistema, né? Se a gente tem um cliente que não quer correr atrás de estar se atualizando, isso tem um revés aqui dentro, porque a gente fica um pouco perdido em o que oferecer se o cliente não quer aquela mudança, né? Ô, Fernando, assim, e hoje, você olhando para trás, assim, você consegue mensurar, assim, o que te deu mais aquele friozinho na barriga, naquela mudança, meu Deus, como é que a gente vai fazer, né? Porque a gente fazia nota, tudo na mão, né? Acho que o Vitor não pegou essa época, né? não. Mas eu já fui office boy de escritório, então você tem que buscar nota e tal. O cara escrevia, você nem entendia o que o cara estava escrevendo ali, né? Mas aí agora tudo eletrônico, né? Mas a cada mudança há uma dor também, né? E o medo também da mudança, né? Por isso que muita gente quer ficar no passado, porque tem medo. Mas você olhando assim na história do escritório, você lembra de alguma coisa? Ou não, a cada novo desafio, uma dorzinha no estômago diferente, né? Sempre vem aquela dor, aquele medo, né? Eu acredito que vamos dizer assim, não achava que nós não íamos chegar a esse ponto, a nota fiscal eletrônica. A nota fiscal eletrônica foi um desafio. Foi para mim, acho que o maior. Eu não achava que nós íamos chegar na época quando começou tão rapidamente, né? A nota fiscal eletrônica, de você apenas passando um leitor, você conseguiria importar todos os dados daquela nota. Era algo que eu não conseguia enxergar e assim tão facilmente que nós poderíamos chegar a isso daqui. E esse processo foi muito rápido, tá? Foi muito rápido. Mas me assustou, não falei, gente, como é que não vamos pegar uma nota, verificar através de um leitor de barra, né? Para poder puxar tudo certo, né? Então, esse acho que foi o maior desafio que eu me coloco, que foi vencido. Interessante. Passou aquilo ali, é assim, agora o que vier eu vou dar, vai ser mais fácil. Ah, com certeza, com certeza. E foi os outros desafios, essas mudanças de programa feito. Então, por exemplo, não estamos esquecendo talvez de né? O e-social, né? Também. O e-social também era algo que talvez quando se iniciou se falar do e-social, falou, todas essas informações, será que vai dar certo? O cruzamento dessas informações, né? Mas ainda a nota fiscal eletrônica foi que mais me causou um friozinho na barriga. E depois o e-social também. Ótimo. E como vocês estão planejando a continuidade do escritório para os próximos anos? O que vocês estão pensando aí para o futuro? Bom, eu vou dar uma resposta, depois eu deixo o Vitor continuar. Eu, de fato, o Fernando, já estou
me preparando para uma aposentadoria, né? Talvez mais aí uns de 3 a 5 anos no máximo, né? Não deixar totalmente a atividade, né? Uhum. Mas diminuir a questão de até a próprio atendimento, né? Eu acho que está chegado o momento Passar o bastão ali, né? de realmente, né? O Vitor já está há muitos anos acompanhando, né? A cada ano vai ganhando mais experiência, então eu pretendo de 3, no máximo 5 anos, realmente diminuir a minha presença, mas continuar ainda a atividade. E Uhum. com certeza eu acho que ele também precisa evoluir mais, né? Como ele tem feito, se evoluindo, né? E com isso eu vou estando diminuindo a minha carga horária de Sim. trabalho, né? Pode ser Então, como um consultor ali. é mais ou menos isso que eu pretendo. Um atendimento de 1 ou 2 vezes na semana, né? Esse é o meu objetivo, né? E as metas, nós estamos fazendo novas parcerias, né? Teve um outro filho meu que não pôde vir aqui, o Lucas, né? O Lucas nós pretendemos colocar agora, provavelmente depois de imposto de renda, um outro serviço no escritório, que é regularização de compras de imóveis, tanto rural como urbano, através de uma parceria com um advogado, né? Legal. Então, atendendo o Brasil inteiro para poder fazer isso daí, né? Então, um outro aspecto, uma outra atividade que a gente está colocando, né? E o Vitor agora vai falar a parte dele, o que ele está colocando também. Uma das coisas que eu pretendo é o marketing, igual que eu comentei, que eu acho que a gente precisa, que hoje é algo que chamou muita atenção de todo mundo, estando com o celular, todo mundo tem acesso ao Instagram, ao Facebook, e sempre tem lá passando propaganda de alguma coisa, né? Sim. E as parcerias. Hoje em dia, a contabilidade não é apenas fazer impostos. Graças a Deus aí tem um ramo muito amplo para a gente estar fazendo parceria. Recuperação de crédito, a gente pode estar hoje com certificado digital, a gente pode estar hoje com essa questão de programas. Então, tudo assim, tudo hoje pode ser rentável para nós. E isso acrescenta em serviço para nós, para oferecer para os clientes, e a gente está crescendo cada vez mais. E você acaba fidelizando o cliente também, né? Com certeza. Ele começa a enxergar o contador não mais como aquela pessoa que leva uma conta para ele pagar no fim do mês, todo mundo né? acha que o contador é o cara só traz conta também. Tá mudando um pouco essa visão, né? Tá. Hoje, a primeira pessoa que procura é o contador. O segundo é o advogado, por meu pai. Então, a gente tem que estar, de fato, no mercado com todas essas possibilidades para a gente estar oferecendo sempre o melhor para o cliente. Certo. Uma coisa que o Victor comentou, né? Vocês investem em treinamento com a equipe, né? A questão do turnover, né? Que é o desligamento de você perder alguém na equipe, né? Vocês têm esse problema hoje? Como que vocês lidam com essa questão de manter os talentos dentro do... Você treina, capacita, né? E aí você tem que deixar uma situação para perder para o mercado um funcionário hoje é uma dor, né? Até você treinar ele de novo, é muita coisa envolvida, né? Legislação, treinamento na ferramenta, a hora que o pessoal tá pronto ali, Cultura também. a cultura dentro da empresa, né? Como que vocês lidam com esse desafio dentro do escritório? Bom, graças a Deus, nós no escritório Agroeste, nós não temos uma movimentação de desligamento tão grande assim. É muito pouco. Nós temos funcionário lá de 20, 23 anos, 10, 12 anos. Então, a gente ainda consegue, né, montar uma equipe dela ter. Então, nesse ponto, eu posso dizer, nós estamos passando, apenas nós tivemos uma movimentação agora no nosso departamento pessoal, né? Aí a gente nós que tivemos que buscar no mercado, né, pessoas, né, no nível de encarregado para poder trazer, né? Mas dentro daquilo que a gente faz já aconteceu, né? Então, mas é muito pouco. Por quê? O escritório de contabilidade,
é uma grande faculdade. As pessoas aprendem muito ali. E é muito mais fácil uma empresa e até uma pessoa que está no escritório de contabilidade contratar. Porque vai pegar uma pessoa Preparado. preparada, Verdade. né? E não preparada só para um assunto. Então, um exemplo, uma pessoa que faz a escrita fiscal na nossa empresa lá, ela atende uma transportadora, ela atende um mercado, uma clínica médica. Então, ela tem conhecimento na parte da tributação de várias empresas. A mesma coisa o pessoal da contabilidade. O mesmo acontece no RH também, Sim. né? Então, quer dizer, é mais fácil uma empresa aí procurar uma pessoa no escritório de contabilidade, né, do que nós, né, irmos buscar alguém na empresa. Uhum. E a gente procura sempre dar oportunidade para as pessoas também. Então, a gente tem uma das nossas culturas, é os nossos motoqueiros, né, pai? A gente costuma dar oportunidade para eles. Então, a gente vê se a pessoa tem um interesse, às vezes chega para não ficar com o tempo ocioso, a pessoa, posso ajudar em alguma coisa? Aí a gente vê se a pessoa pode ir para uma escrita, se a pessoa pode ir para uma contabilidade. E a pessoa tendo interesse, a gente capacita ela, Investe. oferecendo um curso, mentoria para ela. E a gente acaba colocando eles para dentro e dando essa oportunidade. Então, assim, a gente brinca, é a nossa base e a gente vai cada vez mais adaptando a pessoa para Pra cultura, né? nossa cultura. E graças a Deus, hoje a gente tem bastante pessoas que eram motoqueiros e a gente conseguiu especializar elas. E algumas já estão nesse ramo, continuam, mas estão em outras empresas e algumas estão com nós até hoje. Continua com a gente aí. Que legal. Legal isso daí. Gostaria de um minuto do podcast aqui para falar sobre o Nota Certa, pessoal. Tava vendo hoje a Selic, ela tá 13,25, o que é bem alto, né? Ao ano, né? Então você coloca um dinheiro lá, deixa um ano, 13,25. É mais de 1% ao mês. Né? É. E o Nota Certa, ele paga mais que a Selic. E por mês, inclusive. Então vamos supor, o Nota Certa funciona assim. Você indica o Nota Certa, que é o aplicativo nosso que emite nota pelo celular. Então, o empresário não precisa comprar computador, não precisa ter impressora. Então, pelo celular, certificado A1, né, consegue fazer a emissão. O valor inicial do Nota Certa é R$ 89,00 e a gente paga 15% para o parceiro, por mês. Então, toda vez que pingar o dinheiro ali da mensalidade do empresário, o parceiro recebe 15%. O legal disso daí é o quê? Além da parceria, né, que é a facilidade, vamos supor, para um escritório de contabilidade, é o quê? As notas fiscais já ficam disponível para o contador. Né? E, no caso, vou dar o exemplo do Agroestic, que usa a nossa escrita fiscal, ele já importa automático. Então, para o cara da escrita, ele abre a escrita e já está lá. Então, ele não tem mais que manusear ali com o arquivo XML. Então, esse é legal. Falei com o Vitor esses dias, que é o responsável pelo nosso comercial. Teve um rapaz que foi lá e vendeu pro meu pai bater foto da loja para colocar no Google. E aí a Cláudia me falou, veio um cara aqui e o cara é vendedor, hein? Eu falei, mas por que é vendedor? Ué, conseguiu vender pro seu pai o negócio aqui? Aí eu passei pro Vitor o contato, peguei com a minha mãe o contato dele, né? Passei pro Vitor, pode falar pra ele representar o Nota Certa aí que o cara tá vendendo. Caraca. Mas o feeling comercial é um desafio, né? A pessoa para comercial ela tem, né? Não é fácil, não. A gente cativa, né? Bastante a pessoa. Comercial. Graças a Deus, eu tenho esse feeling comercial, né? É difícil uma pessoa ir até o escritório, né, para conversar e não virar cliente. Né? Legal. Então a gente tenta, mostra o que a gente pode fazer, né? E ainda, essa é uma parte que o Vitor tá pegando muito de mim, cara, o contato direto, é o atendimento com o coração, né? Isso, eu não vou dizer se vai fazer bem para a minha saúde, que muitas vezes não fez, né? Mas é uma grande realidade você
o cliente sabe quando ele está sendo atendido de coração. Que você vai se preocupar com o problema dele. Que você vai tentar resolver. Ele não está sozinho. Ele sabe que tem alguém que também está preocupado para resolver o problema dele, para solucionar, para trazer novas opções para ele. Porque quando o cliente chega ali na sala, né, ele está muito preocupado. É um problema. Então, muitas vezes, eu estou falando por mim. Nesses 33 anos, eu não fui só um contador. Eu fui um amigo, eu fui um psicólogo. Da pessoa chegar, né, vários vinham conversar comigo, um assunto particular, mas ele precisava de alguém para escutar ele. Né? Então, esse atendimento Humanizado, né? Faz muita diferença. E muitas vezes, certo? No dia a dia, às vezes nós não temos tempo para poder escutar as pessoas. E é isso que eu falo tanto para o Vitor, como para o meu outro filho, Lucas. Isso faz uma grande diferença. Está fazendo uma grande diferença até hoje no meu relacionamento com os clientes. Que a pessoa vai lá e eu escuto ela. O que ela precisa falar, às vezes não é só o assunto empresa. Às vezes a pessoa vai lá e fala 5 minutinhos da empresa, né? E passa uma hora contando essas particularidades da vida. Sim. E aí você tenta, né, com a tua experiência de vida, poder ajudar a pessoa. Então, hoje, muitas das pessoas, elas precisam que outras tenham tempo para ouvir. Né? E aí acaba sobrando, né, até para o contador, no meu caso, a mim, que as pessoas vão lá e se sentem bem em conversar. Sim. Né? Então, vão lá, o contador gera um laço de confiança muito grande. Sim, né? Essa palavra aí. Né? Porque às vezes você não fala o que você fala para sua esposa, ou para o seu marido, ou para os seus pais, né? Mas você fala para o contador. Né? Então, realmente tem que ter uma boa percepção. E esse é um grande diferencial que eu trago desde o início da minha carreira. Tá? Eu tive tenho, né, porque graças a Deus ele é vivo, meu mestre, o Dr. Siciliano, e ele me ensinou muito quando aprendi aqui no escritório dele. Esse atendimento. De poder olhar no olho da pessoa, a pessoa sentir que você realmente está ali com ela, preocupado em resolver o problema dela. Muitas vezes esse atendimento online que nós temos hoje afastou esse tipo de coisa. Nós temos um relacionamento comercial. Mas esse relacionamento no dia a dia, aqueles que é possível, né? Lógico, se a pessoa não está naquela cidade, que não é possível, mas ali, né? Aqueles que podem ir alguma outra coisa, eu faço questão de atender todos na minha sala, né? Para a gente poder conversar, tomar um café, alguma outra coisa, é ainda um diferencial. Legal. É um desafio, hein, Vitor? É uma cultura nossa lá do escritório Agroeste, né? Essa situação. Não é fácil, tá? Então, realmente é que eu falo para ele, porque você acaba observando o problema da pessoa, né? E por várias e várias vezes, né? Eu ali me sentindo na pele da pessoa, por aquilo que ela está passando, por aquilo que ela passou, né? E eu tentava ajudar da melhor maneira possível, com conselhos, ou muitas vezes indo buscar informações, né? Ajudar a conseguir recursos financeiros, né? Indicando, tal banco tem uma linha de crédito, tal. Então, quer dizer, são vários assuntos que às vezes é tratado que foge da área, só a área contábil, né? Sim. E é interessante essa ajuda também, porque você consegue às vezes manter a empresa no mercado, uma dica que você dá, né? É importante. Legal isso daí. Eu gostaria de entrar um pouquinho na parte de sucessão agora, né? Entender como é que foi. Tipo assim, quando que você pensou, Fernando? Falou assim, vou começar a preparar meus filhos, né? Quando que surgiu essa necessidade aí para essa visão, né? Para a sucessão do escritório? Bom, eles sempre, desde pequeno, os dois filhos sempre trabalharam aqui no escritório, né? Então eles sempre trabalhavam quando estavam ainda de férias, né? E quando eram menores, né?
Aí depois eles começaram a trabalhar período, né? Meio período. Aí depois, na época da faculdade, quando o Vitor optou por uma opção própria em fazer a contabilidade, que eu conversei com ele, falei, filho, é isso que você quer, né? Dá continuidade. Quando ele falou assim, então, ali eu entendi que estava na hora de começar um planejamento. Então, o Vitor passou, né, por todos os departamentos também, né, e o escritório já vinha numa continuidade, graças a Deus, numa crescente, eu precisaria ter um sucessor. Meu né? pai sempre assim, nunca me obrigou a fazer de fato. Ele sempre deixou bem claro, pô, eu quero aquilo que você se sentir bem. Porque não adianta também você ser empurrado para fazer aquilo que seu pai quer, que nem sempre dá certo. E como foi para você se enxergar? Porque é uma coisa assim, tô de férias, aí às vezes até pela necessidade, né? Vou trabalhar, não tem com quem deixar meu filho e vai comigo. Aí você faz uma coisinha ali, se enturma com o pessoal do escritório, que é bem legal, né? Sabe? Tem um convívio social, mas tem aquela virada de chave, né? De tipo assim, opa, peraí, eu acho que eu vou querer isso pra minha. Eu quero fazer o que eu Desde enxergo. acho que dos 13, 14 anos, assim, sempre quando eu tava de férias escolar, meu pai levava eu para trabalhar. Então, assim, eu comecei igual ele, de baixo. Então, assim, comecei do arquivo. Então, eu fui familiarizando documento, as coisas. E isso para mim foi de muito orgulho, porque quando, claro, meus amigos ficavam em casa, às vezes jogando, e eu não vou falar que eu também não queria. Só que depois de um passar de tempo, eu falei, poxa, isso daqui eu tenho mais conhecimento que as outras pessoas. Então, assim, quando eu cheguei nos 18 anos, eu já sabia o que eu queria. Tem muita gente que fica, nossa, o que será que eu vou fazer? O que será? Eu não, já estava convicto. Por quê? Para ter uma estrutura hoje de empresa, começar do zero, é muito difícil. E meu pai tinha tudo isso. Meu pai tinha estrutura, estava me dando conhecimento, e eu vi que aquilo era mais fácil para mim. Então, eu falei, vou atrás, vou estudar, tudo certinho. E eu fui gostando, e quando chegou na época de fazer faculdade, foi fácil escolher. Meu pai falou, você vai querer mesmo? Eu falei, sim, quero. E graças a Deus tô até hoje, né, pai? Legal. Na escola você era mais exatas ou mais humanas? Você Eu lembra? era mais exatas. Mas- Humanas eu tinha um pouco mais de dificuldade. Eu acho que por isso que foi até mais fácil de escolher. E com o Lucas, ele não tá aqui para responder, mas ele seguiu esse mesmo perfil seu? Foi a mesma coisa. Meu pai sempre deu a mesma educação para nós dois, então com o Lucas não foi diferente. Ele começou de baixo, só que o meu irmão fez direito. Aham. Mas até o É uma área direito vai servir. vinculado com contabilidade. Sim, claro. Porque meu irmão ele gosta dessa parte tributária também. Então a gente complementa ali, né? Exatamente. É uma das parcerias que eu futuramente quero fazer com o meu irmão. Então, da gente estar trabalhando com essa questão de crédito na parte de direito. Você acaba conseguindo aumentar os braços ali, o ecossistema do escritório, né? Complementando, né? Exatamente. E a questão do Lucas, agora, como eu falei para vocês, nós estamos com essa parceria de regulamentação de imóvel, que envolve também a parte do direito, né? Então, ele também vai ser muito útil nessa área, né? Então, também é um projeto que está próximo aí de se iniciar. O Lucas, ele não passou por todos os setores. Eu não. Eu já passei por todos ali que o escritório pode ter. Então, hoje eu me especializei na parte comercial. Mas o Lucas não. O Lucas ficou apenas na parte fiscal, que é onde a gente vai ter interesse futuramente de estar fazendo essa parceria. Então, e depois essa questão de imóveis aí. Então, meu irmão ele não tem o mesmo trajeto que o meu. Porém, a contabilidade ajudou ele a desenvolver essa parte do direito tributário. Sim. E essa preparação, quando o Vitor começou a ir no escritório,
né? Essa preparação. Fica um tempo aqui na escrita, um tempo na folha, um tempo na contabilidade. Desde aquele momento ali, Fernando, ainda você não tinha certeza se o Vitor ia querer assumir o negócio depois. A gente, não, né? Nesse momento não. Ele estava apenas passando por o departamento para poder aprender. Agora, quando ele optou em fazer a contabilidade, aí sim ele falou, não, pai, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer. Então, aí sim, a gente teve a certeza para poder dar continuidade nesse processo. O processo em si dele está sendo, né? Não foi concretizado. Está sendo muito fácil, porque a questão de relacionamento com as pessoas, né? Ele sempre teve desde quando ele trabalhava. Foi conquistando ali. Exatamente, tá? Então, com relação a relacionamento, tranquilo. Relacionamento com o cliente, né? Então, nos últimos praticamente 2 anos que nós vamos fazer, trouxe ele para trabalhar na minha sala, do meu lado. Então, hoje ele ouve aquilo que eu estou escutando, né? Aquilo que eu estou tomando de decisão, que muitas vezes agora a gente conversamos, né? Com uma tomada de decisão. Faço isso já justamente para ele poder ir aprendendo mais, né? Então, hoje ele tem já muito mais contato com todos os clientes. Então, hoje o Vitor conhece toda a nossa carteira de cliente, tem muito mais contato, né, com aqueles clientes hoje na parte virtual, para poder estar conversando, fica mais com ele, né? E então, como eu falei, é um processo que eu acredito que mais uns 2 anos ou 3, realmente o Vitor vai estar totalmente preparado, né, para assumir de vez. Legal que a forma como foi feita, e está sendo feita essa transição, ela está sendo de forma cristalina, né? Natural também, né? E, tipo, não tem aquele impacto, né? Que você chega, tá aqui agora o Vitor, ele vai assumir o escritório. Não. Se fosse, talvez, desta maneira, com certeza eu poderia correr o risco de perder alguns clientes. Principalmente aqueles clientes que eu falei aqui para vocês, que tem essa necessidade de um contato humano. Olho no olho, né? Pegar na mão, bom dia, boa tarde. Isso, né? Exatamente. Então, tudo isso, né, a pessoa às vezes, né, se retrai, alguma outra coisa, não se sente bem. Então, poderia ser uma situação de perder até cliente. Eu acho que até mesmo com a equipe, né? Dentro do escritório. Você, de repente, como você tá no escritório desde novo ali, então todo mundo já te conhece, mas eu imagino, vamos por o Vitor se formou para contabilidade. E aí você coloca ele dentro do escritório, dentro da equipe ali, né? E esse é meu filho e ele daqui a algum tempo ele já vai assumir o escritório, né? Eu imagino que deve existir nossa, o filho do dono já chegou, né, por cima de todo mundo aqui, né? Então eu acho que foi até mais natural que tá havendo com vocês, né? Eu ia até fazer essa pergunta, né? Como que é o filho do dono chegar assim, o filho do dono tá chegando no escritório, né? Respeito também, né, pai? Então, assim, meu pai sempre colocou eu para começar desde o início, que é o arquivo, para ter conhecimento. Então, as pessoas viu também que eu fui crescendo. Você conquistou o seu espaço. Exatamente. Né? Não foi, só porque eu sou filho do dono, já vou começar ali como chefe e mandar todo mundo. Não. Então, até facilita essa transição, né? Exatamente. E ele foi subordinado de todos os encarregados, né? Legal. Então, assim, eu tive essa visão também como funcionário, né? Que bom. Que é bom pra mim, porque eu nunca gostei de cobrar as pessoas, assim, de uma forma mais ríspida na frente dos outros. Então, eu sei como o funcionário também se sente. Não é legal. Às vezes você tem que chamar a pessoa na sala reservada e ter um diálogo com ela. E faz parte, né? Faz parte. O cargo de liderança, ele de alguma forma, ele é cobrado por isso, né? Exato. E assim como eu era também, do encarregado, às vezes, quando faltava alguma coisa da minha parte, ele chegava em mim, conversava, Vitor, precisa ser melhor isso, tem que ter mais atenção nisso. Então, eu fui pegando esse feeling, né? Esse feeling e tô trazendo agora pra gestão de como patrão, né, pai? Com certeza. Que legal. Eu acho interessante a questão do escritório de contabilidade. Pro Vitor deu certo porque, tipo assim, ele decidiu continuar, né?
Mas mesmo que chegasse lá na frente, ele falasse assim, vou fazer medicina, vou fazer direito, vou fazer outra coisa, o conhecimento que trabalhar no escritório traz, ele é para toda a vida, né? Então, tipo assim, ele iria utilizar isso daí no futuro dele também, mesmo em outras profissões. Usa sim. A questão de organização, prazo, né? Então, Entender que muitas vezes o governo te dá aquilo ali e você tem que fazer e não é culpa do contador, né? Exatamente. então mas que carrega realmente aquela situação de você sempre ter que se atualizar. Isso daí, o escritório, então, as novas leis, normativa, prazo. Então, eu acho que isso daí, um escritório é uma lição fundamental que você precisa sempre estar atualizado. Eu acho que o Fernando até falou, né? Mas eu acho que o desafio que vocês enxergam, assim, de passar o bastão pro Vitor, pro Lucas, é justamente os clientes mais antigos, que estão mais acostumados com o Fernando, né? Eles passarem a ter a confiança que ele tem no Fernando, no Vitor e no Lucas, né? No começo, quando eu comecei a trabalhar junto com meu pai, às vezes meu pai não estava e eu que atendia a pessoa. Então, assim, a pessoa ouvia o que eu falava, só que ela ia confirmar com quem? Com meu pai. Para ver se aquilo que eu disse de fato estava correto, né? Correto. E até por segurança, né? Porque confia mais nele. Meu pai é natural, né? É natural. E de momento eu ficava meio assim, mas poxa, por que será que o cliente vai falar com meu pai? Será que eu falei alguma coisa errada, ele não confia em mim, acha que eu sou incapaz? Só que não, é normal. Uma pessoa mais jovem tem um certo conhecimento, mas eu não tenho a experiência que ele tem. Eu posso ter o conhecimento, mas não a experiência. E aí meu pai já ia... Por isso que ele trouxe até pro meu lado, porque a gente já tem um contato agora, nós dois. Então, de fato, fica mais fácil para ele até saber o que eu vou estar dizendo, porque eu tô do lado do meu pai. Comunicação é muito importante, né? Exatamente. Muito importante. A comunicação é muito importante. Legal ter trazido essa experiência aí, né? Sim. Sobre quem ainda não está pensando ainda sobre a sucessão, que dicas que vocês dariam aí para os contadores ou até para os empresários, né? Para se prepararem. Você deu exemplo, Fernando, de empresas que quando faleceu o dono, se acabou, né? Parou por ali. Quais dicas aí que vocês podem trazer aí para os contadores e empresários que querem passar por esse processo aí de sucessão? Bom, eu posso afirmar que para ter uma boa sucessão à empresa, o sucessor tem que primeiro gostar daquilo que ele vai fazer. Ele tem que gostar. É o principal ponto. O entendimento, o conhecimento do que se trata, se é um escritório, se é uma fábrica, se é um comércio, ele vai adquirir se ele gostar daquilo que ele for fazer. Porque senão, não adianta. Ele pode ter um conhecimento. Eu já vi várias situações de empresa, né, que o pai tem um bom comércio, uma boa situação, mas o filho não quer tocar aquele comércio do pai, tá? Então ele foi, estudou direito, mas está ali com o pai, mas não quer tocar aquele negócio do pai, não gosta, não se adapta àquelas coisas. Então não adianta. Então o sucessor ele tem que primeiro gostar daquilo que ele vai administrar. Conhecimento é importante? Sim, mas no meu pensamento e da maneira que eu trabalhei, esse daí ficaria em segundo lugar. O primeiro a pessoa tem que gostar. Conhecimento a pessoa vai adquirir, certo? Isso se ela gostar, ela vai atrás de informação, para poder adquirir, para poder dar continuidade, né, à empresa. Assim. Agora, se não, infelizmente, não adianta. A pessoa tem que gostar daquilo que ela vai administrar. Eu tenho o mesmo pensamento do meu pai. E falando do outro lado aqui, porque, de fato, se a pessoa não gostar daquilo que está fazendo, a empresa para ali, não avança mais para frente. Ela tende a alguma coisa, ou parar ali, ou ir para trás.
Porque o que faz mesmo a empresa crescer é a vontade da pessoa em querer cada vez mais crescer. Não parar ali onde o pai deixou, o avô, quem seja que está passando o bastão. Por isso que eu falei pro meu pai, eu tenho uma outra visão, meu pai tem outra também, e eu quero aperfeiçoar essa minha visão, porque eu sinto que com a minha vontade, a minha experiência que eu estou tendo cada vez mais, pra gente crescer, eu tenho que correr atrás. Uhum. Então é isso que eu pretendo estar fazendo daqui pra frente. Tem uma frase que é bem forte nesse sentido, né? O que te trouxe aqui não necessariamente é o que vai te levar até mais longe. Exatamente. O mundo é feito de mudanças, né? Então, você tem que estar preparado para elas. Ainda mais agora, né, pai, com a nova mudança tributária que tá todo mundo de cabelo em pé, principalmente eu, vai ser a primeira vez. que eu Vai vou passar por uma isso, transição, né? Aí agora eu pego aquilo que meu pai falou da nota fiscal, eu agora com a parte Da dessa- reforma, né? da reforma Reforma tributária. A trabalhista, gente não sabe, porque pelo que eu tô entendendo, muita coisa vai mudar. Então, o imposto que era feito de um jeito vai ser de outro. Sim. Então, a gente vai ter que se adaptar a muita coisa. E o pior ainda é que ela foi aprovada, mas ainda falta regulamentação. E é na regulamentação que vai te dizer como é que vai ser feito, né? Exatamente. Não adianta nada se tem a lei lá, mas eles podem, agora que eles vão dizer exatamente como vai ser feito. Então, Causa um alvoroço. Todo mundo, a lei aprovou, então quanto que eu vou pagar de imposto? e aí todos os empresários vão vir atrás de quem? Do contador. Falam, e aí, como que fica? Como vai ser? Vai aumentar a carga tributária? Não vai? Como que eu vou emitir nota fiscal? Vai ter alguma mudança? Então, assim, a gente precisa estar muito bem atualizado, porque vai ser uma questão muito difícil para nós. Com eleições ainda na janela, né? Exatamente. Tem esse ano só, porque o ano que vem é ano de eleição, É vai ano ser de eleição. complicado. E mais uma vez, né? Todos nós vamos passar uma mudança e mais uma vez nós vamos ter que ter parceiros bons, como vocês, porque chega a regulamentação, é passada para vocês Uhum. para que se adaptar ao sistema para ser passado, para a Sim, gente poder sim. utilizar. Né? Sim. Aí a pressão vai para onde? Para vocês. Sim. Sistema, né? Para a gente poder ter sucesso no nosso trabalho, Exatamente. né? Então, e é essa parceria, né? Agora, falando em termos de parceria, que é muito importante, porque nós vamos ter que dialogar muito. Sim. Eu vou ter um entendimento, o outro contador pode ter um outro entendimento de estar passando, né, a lei, de estar pedindo, não, mas outro contador pediu essa situação, será que não é essa? Eu acho que vocês também devem estar pensando muito com relação a isso. Né? Com certeza. E me dá a impressão de que quem está fazendo lá, quem está juntando para fazer essas reformas, né, não tem noção do dia a dia, Não, como é não que tem. é. Não tem. Nem um escritório de contabilidade, nem uma empresa de software. Posso citar o Meet, por exemplo, que eles soltaram um layout para a gente gerar o arquivo, porém não tinha como testar. Não estava disponível no ECAC. Uhum. Então a gente teve que fazer sem testar, teve que liberar uma atualização da escrita para quando saísse no ECAC o contador conseguisse transmitir, né? Exatamente. E aí é claro que aconteceu o erro, porque não tinha como testar. Então aí a gente teve que no mesmo dia arrumar os probleminhas que achou e liberar mais uma atualização e tudo na correria. Por quê? Tem que entregar, a gente não tinha como testar. A própria Receita teve instabilidade. Tanto é que eles adiaram, né? Como sempre, né? A hora que eles vê que eles não vão dar conta, adia. Porque eles não deram conta. Não é porque eles são bonzinhos que eles viram. Longe disso. E da reforma, né? Você comentou, né? Que é um desafio. E tem uma coisa que eu acho que tá passando meio que despercebido ali. Não tá gerando muito comentários a respeito. Até mesmo porque não tem a regulamentação, né? É o tal do split de pagamento que eles estão querendo fazer na reforma, né? Que é uma surpresa ali, que é a cerejinha do bolo, que eu acho que isso vai deixar muita gente preocupada. Porque hoje, como é que é? Você tem o seu faturamento durante o mês, você tem ali sua reserva de caixa, você entende o que aconteceu,
Aí você tem um prazo para pagar o imposto, então você consegue estar se preparando, paga os seus funcionários no começo do mês, e no final do mês, lá para o dia 20 e pouco, você paga o imposto, né? Então, ou seja, você consegue ali, você vem trabalhando dessa forma desde quando eu me entendo por gente, Sim. né? E agora, de repente, o governo coloca na reforma tributária um split de pagamento que basicamente é o quê? Aquela pessoa, aquela empresa que tem o recebimento ali pelo banco ou pelo cartão, né? Ou seja, tem um pagamento que você passa por uma instituição financeira, já pode ter o seu imposto retido na fonte, né? Ou seja, você não se sabe ainda a regulamentação, então não se sabe qual vai ser o percentual, se vai ser integral, porque vai ter, enfim, não se sabe se vai ser um percentual menor ou maior, mas já se sabe que existe. Pode ser que de repente isso daí, igual aconteceu com algumas coisas na legislação, que o governo vai lá e faz, e depois ele, na hora que dá aquele alvoroço, ele volta para trás, né, e cancela ou deixa aquilo ali para frente, né? Mas existe possibilidade muito grande de você, da empresa estar recebendo por boleto ou por cartão de crédito, e ela já vem recebendo, ela já sabe, eu vendi por 100, vai debitar a minha taxinha do cartão de 3%, então eu vou receber 97. Só que de repente ela vai receber menos que 97, porque já vai vir um imposto ali. Então ela já vai pagar o imposto antes do vencimento, né? E às vezes vai até pagar um valor maior, não se sabe, mas o governo já falou, não, se isso já está na reforma, se por acaso, por algum motivo, foi retido um valor maior do que o devido, o governo em 3 dias úteis tem, por enquanto, tem o prazo para te devolver esse dinheiro. Mas espera aí, antes você tinha que pagar daqui, não um mês, né? Se você for uma venda à vista, no dia 1º, você só vai pagar esse imposto só no dia 20. Então você conseguia trabalhar com dinheiro, com fluxo de caixa ali. E agora não, você recebeu à vista no cartão, no débito, que entrar amanhã o dinheiro, não, vai entrar amanhã, mas vai entrar já diminuindo o imposto. Eu acho que isso é um problema que não tá se falando, né? Não está se falando ainda por falta dessa regulamentação, e a gente vê o dia a dia e tantas notícias que são colocadas, né? É muita coisa, né? Então, infelizmente, o nosso país, independente de política não, nós estamos passando por um momento muito difícil. Muito difícil. Economicamente, nós o escritório, temos uma noção disso daqui devido à movimentação dos clientes. Nunca se pagou tanto imposto, né? Não. Realmente, nunca se arrecadou tanto também com impostos atrasados, as cobranças. Porque a Receita Federal, Estadual, Municipal tomaram a liberdade, né, de protestar os impostos, fazendo então com que o cliente, aquele que necessita, pagasse os impostos para não ter condições financeiras para continuar seu negócio. Precisava de linha de crédito, porque não consegue, tá protestado. Então, às vezes, a pessoa ia lá e conseguia parcelar. Agora ela tem que parcelar e pagar o protesto. Ou seja, ela força a pessoa agora. E é um custo maior ainda, né? Não é só o imposto, né? Não. Tem o protesto também. Exatamente. E também a dificuldade agora com as linhas de crédito, né? Sim. Está cada vez menor. Esses juros, né, que a gente tem juros absurdo. maiores. É um não desafio brincadeira, para não. todo empresário, né? Sim. Exatamente. Se Deus quiser, a gente ultrapassa. Sim. Vamos ter que ultrapassar. É mais essa. Bom, já que você falou a gente tocou um pouco no tema reforma trabalhista, não, reforma tributária, né? Vou mandar um salve pro Iharo, lá de Parnaíba, Piauí. Ele mandou mensagem pra gente falar um pouquinho sobre o assunto, a gente entrou, depois a gente tem que fazer um só sobre isso, né? Só para reforma, né? Vai precisar, com certeza. Mandar um abraço também pro Messias Carvalho, lá de Parnaíba, Piauí. O pessoal do Piauí sempre presente aí, mandando mensagem pra gente. E também o Valmir Matos, do Belém do Pará. Todo esse pessoal são um escritório de contabilidade que manda mensagem pra gente quando a gente vai gravar um podcast aí. Tem um cliente meu que está adquirindo uma propriedade rural no Piauí. Eu não sei o município, né? Mas ele está em negociação. Logo também vou estar
atendendo um cliente em De Piauí. Que ótimo. Parnaíba é a segunda maior cidade lá do Piauí e ela fica próxima ao litoral, fica uns 80 quilômetros do litoral ali. E a gente conseguiu esses clientes por internet. Né? Por isso que é muito por importante, internet, né? sim. Hoje o marketing São fala. clientes que vieram, a gente ainda não teve o prazer de conhecê-los pessoalmente, né? Se Deus quiser, vamos ter. Já que você falou dos clientes, então vou mandar um abraço pro Carlos também lá do Piauí, que foi o primeiro contador nosso lá da cidade, que aí ele divulgou para todos os colegas lá e a FX foi crescendo lá, né? Foi. Que bom. Carlos Henrique. Faltou, pessoal, alguma pergunta que eu deixei de fazer aqui sobre o tema? Ou foram todas feitas? Alguma Lembra pergunta de que algum vocês tema, gostariam de alguma- responder? Exatamente. Alguma coisa relevante que vocês gostariam de falar? Bom, eu gostaria de deixar uma mensagem, principalmente para os estudantes do curso de Ciências Contábeis. Tá? Essa mensagem é que a faculdade ela vai te dar um pequeno amparo para aquilo que é nossa atividade do dia a dia. A nossa atividade do dia a dia ela é muito diferente daquilo que se é explicado em sala de aula. Uma, porque às vezes os professores gostariam de estar explicando mais, mas às vezes até por falta de tempo, né? Ou até condição de poder mostrar um material, né? Não dê, porque ao estudante seria muito importante, quando a gente fala em fazer um estágio, procura um escritório de contabilidade. Faça um estágio no escritório de contabilidade. Passa por todos os departamentos, fiscal, contábil, né, do RH, para você ter um conhecimento da sua função, aquilo que você vai realmente fazer. Esse é o conselho que eu gostaria de dar para todos os estudantes. Isso me ajudou muito na época da faculdade, porque eu tinha amigos que não trabalhavam em escritório e eu tive uma facilidade um pouco melhor, porque eu já tinha esse conhecimento. Então, muitos temas ali que apareciam na faculdade, eu tinha o conhecimento e eu passava para eles. E aí, eu até falei com meu pai, principalmente, o estágio é muito importante. A pessoa tem que fazer realmente. Então, não adianta a pessoa estar... Vou dar um exemplo. A pessoa está na farmácia, é atendente, a pessoa faz contabilidade. Se possível, eu sei que tem a questão de pagar a faculdade, tudo, mas se ela conseguisse um estágio, se é aquilo, porque a faculdade geralmente é aquilo que a pessoa pretende seguir carreira. Nem sempre acontece, mas se ela pretende estar ali, vai atrás de um escritório para você adquirir conhecimento, porque facilita muito na época da faculdade. Legal. Dica de ouro. Ajuda a tirar melhores notas, né? E a pessoa sai preparada, porque é notório. Não adianta você ser um empresário bem sucedido e chegar e falar, quero montar um escritório de contabilidade. Ok. Ele pode ter o recurso financeiro. Com o recurso financeiro, ele vai ter que ir atrás de bons funcionários, né? Bom gerente, bons funcionários, tá? Só que não é só isso que constitui um escritório. Como você vai ter um cliente? Como que você vai captar o cliente? Como você vai atender o cliente? Como vai ser sua rotina? Não temos uma receita pronta. Ninguém tem. Você pode ter recurso, comprar o melhor sistema, os melhores equipamentos, né? Mas e a equipe, para você montar uma equipe? Né? Não é fácil, não. Vou simplificar. Um time de futebol, você pode ter, nós temos uma boa seleção, mas não joga bem. Por quê? Não tem uma equipe. É, isso aí. Não tem. A pessoa não consegue se entender. Então, não é questão, vou montar um escritório de contabilidade e vou fazer. Não é bem assim. Então, tudo começa da essência de você conhecer o que é um escritório de contabilidade. Por isso que eu estou dando essa dica para quem está fazendo a faculdade. Faz um estágio no escritório de contabilidade. Passa por todos os departamentos para você saber. Ali é a essência. Ali é o contador raiz.
tá? O contador raiz é ali. Isso é bom. Tá? Ele vai aprender, né? É o que eu falei, vai ter todas as informações diversificadas. É uma transportadora, um açougue, uma clínica médica, dentista. Então ele vai aprender tudo. Então não adianta alguém chegar, mesmo com o poder financeiro, né, querer montar um escritório de contabilidade. Ele tem que saber, ele tem que ter conhecimento. Ah, mas pode ser um investidor? Pode ser um investidor. O investidor vai ter, mas isso não é garantia de sucesso. E se ele pode ter a melhor equipe, mas se essa equipe, né, Não foi entrosada. não foi entrosada e não ter esse conhecimento de um escritório de contabilidade, de saber a função, como é que roda, como é que é o dia a dia, fica difícil. Então, Sim. a dica que eu dou é: vão fazer um estágio num escritório de contabilidade. Perfeito. Tá ótimo. Fechou. Beleza. Como é que eu faço para entrar, pessoal que está assistindo, como é que faz para entrar em contato com o escritório? O meu e-mail para estar entrando em contato é comercial.lagroeste@outlook.com. E a gente também tem o nosso telefone, que é o 18 99766 4689. É o nosso canal de atendimento para estar adquirindo cada vez mais clientes. Legal. Pessoal, agradecer quem ficou até aqui, agradecer a presença aí do Fernando e do Vitor, foi muito boa a conversa, né, Valdemir? Com certeza. Trouxe Uma bastante experiência de informação. vida incrível, né? É. E assim, se alguém tiver com alguma dúvida, né? Se quiser, manda uma pergunta lá no comentário do vídeo, a gente vai encaminhar pro Vitor, pro vai ser um Fernando. prazer. E, Vai ser um prazer. enfim, a gente está à disposição. Isso. Se inscreve no canal, deixa o like e compartilha. Valeu, obrigado. Obrigado, pessoal. Falou. Obrigado, pessoal.